Sequência de malho plenário, Tribunal Regional Eleitoral na Paz e seus magistrados. Havendo o quórum de Foco no desembargador Mário Mazurek, Antônio Cantilho Superior, logo do TRAP, que dirige Feira Janela de busca intérprete. Do Estado do Amapá, ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto a apreciação dos pares a ata da 41ª sessão judiciária ordinária, realizada no dia 2 de junho de 2025. Havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Foco no desembargador Mário Mazurek. Ele é branco, de cabelos grisalhos, curtos, penteados para trás, olhos amendoados azuis, nariz afilado, barba em forma de cavanhaque grisalho e trajada preta. Julgamento. Processo de prestação de contas eleitorais número 0600-923-2022. Origem Macapá. Relatora juíza Tina Souza. Interessado Elias Real da Silva. Advogada Cristiane Pessoa Pinheiro. Vogais juízes Normando Souza, Rivaldo Valente, Paola Santos, Rômelo Araújo e Anselmo Gonçalves. A palavra está com a relatora. Imagem ampla do plenário. Alô? Agora. Obrigada, senhor presidente. Foco na juíza Tina Souza, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos e longos, com duas presilhas no começo do cabelo. Usa anel, maquiagem, sobrancelha delineada, nariz afilado, do candidato Elias Real da Silva, que concorreu ao cargo de deputado federal pelo Partido Social Democrático, PSD, nas eleições de 2022. As contas foram aprovadas com ressalvas, por maioria, pelo acórdão número 862/2023 deste TRE Amapá. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial, do ID 5145636, e sustentou a irregularidade do elevado valor dos serviços advocatícios e dos serviços de coordenador de campanha, além da falta de comprovação da efetiva prestação de serviços, de despesas com publicidade de material impresso. Requereu o retorno dos autos para análise dos gastos à luz dos princípios constitucionais e a desaprovação das contas com a devolução ao Tesouro Nacional dos valores reputados irregulares. O Tribunal Superior Eleitoral, em decisão que cita o ID 5193700, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao TRE Amapá, a fim de que esclareça a documentação apresentada pelo recorrido, se atende aos dispostos do parágrafo 2º do artigo 35 da Resolução 23607 de 2019 do TSE, quanto aos gastos com prestadores de serviços para atuarem como coordenadores de campanha, proceder à análise das despesas realizadas com recursos do FEFEC à luz dos princípios da economicidade e dos inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. É o relatório, excelências. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimo presidente. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos escuros, lisos, longos. Usa anel, maquiagem, sobrancelha delineada, nariz afilado, batom rosa clarinha, trajada preta. Respeito à desnecessidade de haver um teto de gasto inicialmente estipulado para que haja a incidência dos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal. Na verdade, a incidência destes princípios decorre tanto da própria norma constitucional quanto e são cabíveis tanto quando o gasto e quando no gasto existe um limite positivado pela norma eleitoral
quanto como nas situações em que não existe esse limite. Então, faço essa consideração inicial apenas para reforçar o que o Ministério Público Federal Eleitoral já vem dizendo há muito nesta Corte, que a discussão acerca dos limites de gasto não encontra um contexto adequado dentro da discussão que ora se quer empreender. E dentro dessa situação, considerando que que este colegiado é bastante conhecedor das circunstâncias que trouxeram este processo para um novo julgamento, porque trata-se de uma decisão do TSE para que se promova um rejulgamento das contas do prestador, o Ministério Público Eleitoral vai se focar nas questões atinentes aos fatos específicos deste processo, particularmente as situações que envolvem os recursos públicos. E a primeira situação que merece a atenção de Vossas Excelências diz respeito às despesas com os gastos de material impresso. Foram R$ 209 mil que foram empregados para aquisição de material impresso. Houve contratação, e é sempre importante ressaltar esse elemento, que é a contratação das pessoas para trabalharem na distribuição desse material. De 209 mil que foram empregados para a aquisição de 500 mil santinhos, apenas 4 pessoas foram efetivamente contratadas para a distribuição desse material, o que sugere que o gasto não foi empregado com regularidade, além de se tratar de um gasto evidentemente antieconômico. Mas quero chamar a atenção de Vossas Excelências para os gastos com despesa de pessoal, em particular os gastos com os coordenadores de campanha. Foram 4 contratos que foram trazidos pelo prestador de contas, contratos totalmente padronizados, contratos que não vieram acompanhados de relatório de atividade, foram firmados com pessoas físicas, e estes 4 contratos, Excelências, representaram R$ 295 mil de um total de R$ 600 mil, aproximadamente 50%, portanto. Apenas um contrato com uma pessoa física importou o investimento de R$ 200 mil. R$ 200 mil em um contrato de 41 dias. Isso significa, Excelências, que o dia desta pessoa que firmou o contrato, que foi paga com recursos públicos, valeu R$ 4.878. Por um dia de trabalho, durante 41 dias, esta pessoa recebeu, por cada dia trabalhado, R$ 4.878. E é com estes fatos que o TSE devolve esse processo a esta Corte para que se analise e que se diga especificamente se este gasto é econômico, se este gasto obedece aos princípios da moralidade, ao princípio da transparência, sobretudo porque os próprios documentos juntados aos autos não evidenciam que este gasto foi implementado. Então, Excelências, trazendo estas notas de contexto fático, o Ministério Público reitera que há uma irregularidade muito grave neste gasto, que trata-se novamente de recurso público, não há discricionariedade para fazer a contratação, e que este caso é um caso exemplar do quanto há necessidade de que esta Corte se empenhe em garantir que estes gastos sejam efetivamente comprovados, porque este gasto é público, esse dinheiro é público. Obrigada, Excelências. Devolvo a palavra à eminente relatora. Imagem plano plenário. Obrigada, senhor presidente. Foco na No início juíza é fundamental Tina Souza. esclarecer que o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão do ID 5193-700, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao TRE Amapá, a fim de que esclareça a documentação apresentada pelo recorrido se atende ao disposto no artigo 12 no parágrafo 12, do artigo 35 da Resolução 23.607/2019, quanto aos gastos com prestadores de serviços para atuarem como coordenadores de campanhas e proceder à análise das despesas realizadas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à luz dos princípios da economicidade e dos inscritos do artigo 37 da Constituição Federal. Primeiro, os gastos com prestadores de serviço para atuação como coordenadores de campanha. No caso de análise, foram realizadas despesas com a contratação de prestadores de serviços para atuarem como coordenadores de campanha,
A comprovação dessas despesas foi apresentada por meio de notas fiscais apresentadas Na nos barra itens inferior, 16 e 2, 3 de 6 de 2005, a 22ª sessão judiciária ordinária de TREP. Na barra de rolagem inferior, primeiro, prestação de contas eleitorais, número do processo 06000923-18.2022, origem, Macapá, barra P, relatora, juíza Tina Souza. Pelo valor de R$5.000. Foram descritas todas as atividades objetos do contrato, assim como apresentado o comprovante de pagamento, o recibo eleitoral. O montante despendido não se mostra desproporcional, se comparado a outros candidatos que movimentaram valores similares no mesmo pleito, ou mesmo considerando as atividades desenvolvidas pelo contratado. O ID 4966345 se refere à contratação de consultorias eleitorais e de coordenação de campanha pelo valor de R$30.000. Também não vislumbro ofensa à razoabilidade, proporcionalidade, economicidade ou qualquer outro indício de malversação do dinheiro público, na medida em que as atividades atribuídas aos profissionais contratados estão carregadas de funções estratégicas para uma campanha eleitoral, demandando um esforço laboral significativo e cuja contraprestação paga se mostra compatível com o encargo. A expressiva votação do candidato, que recebeu 5.036 votos, é outro indicativo da massiva campanha por ele realizada, que denota empenho e árduo trabalho desempenhado pela coordenadoria escolhida. No que tange à contratação de serviços de marketing, consultorias eleitorais e coordenadoria geral de campanha, indicado no ID 4996342, contratado pelo valor de R$200 mil, embora os serviços também sejam essenciais e resultados demonstrem por si só a dedicação e o empenho dos trabalhadores envolvidos, entendo que o valor despendido não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, economicidade, uma vez que se trata de verbas públicas as quais necessitam de maior cautela e responsabilidade ao serem empregados. O número 2, o gastos com serviços advocatícios. Quanto aos serviços advocatícios, verifica-se que o montante despendido pelo candidato, R$30.000, se mostra muito superior ao valor despendido por outros candidatos apontados pela Procuradoria Regional Eleitoral, cujos advogados receberam quantia superior ao pago pelo prestador de contas, a exemplo do candidato Idelgard Gurgel, R. Nelson, Rodolfo Vale e Jorge Manajás. Eu vou ler novamente esse início do número 2. Quanto aos serviços advocatícios, verifica-se que o montante despendido pelo candidato, R$30.000, não se mostra muito superior ao valor despendido por outros candidatos apontados pela Procuradoria Regional Eleitoral, cujos advogados receberam quantia superior ao pago pelo prestador de contas, a exemplo dos candidatos Idelgard Gurgel, R. Nelson, Rodolfo Vale e Jorge Manajás. Esse trecho do meu voto, ele consta, inclusive, do voto que eu proferi ontem, né, em situação similar. Ressalto ainda que ainda que se aplique a tese inaugurada neste colegiado pelo juiz Anselmo Gonçalves, de aplicação subsidiária do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, para fazer incidir, por analogia, nas prestações de contas eleitorais, a limitação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da movimentação financeira, o caso em análise não extrapola o limite, porque o candidato declarou, como total da receita, o valor de R$500.000 e gastou R$30.000 com a contratação de advogado. Portanto, reputo regular o gasto e não vislumbro qualquer violação a princípios constitucionais do artigo 37 em relação a esta despesa. O número 3, que é o gasto com o material impresso. No que refere à quantia para a aquisição de material impresso, no valor de R$209.000, sem qualquer menção pelo prestador de contas de
de circunstâncias atípicas que justifiquem um montante despendido, entendo que assiste razão ao órgão ministerial. Isso porque, conquanto haja indicativos de remansosa campanha eleitoral realizada pelo candidato, não há nos autos fundamentos ou fatos hábeis a sustentar o caráter econômico da despesa, que representa 34,8% do total da movimentação dos recursos oriunda do financiamento público. Nesse sentido, fica evidenciada a desídia com a verba pública, que não pode ser admitido, sobretudo diante da inexistência de qualquer situação fática apontada pelo interessado que sustente a razoabilidade de tal gasto. Ante o exposto, voto pela desaprovação das contas de Elias Real da Silva e determina a devolução do valor de 409 mil ao Tesouro Nacional em razão da irregularidade dos gastos pagos com recursos públicos nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução 23.607/2019 do TSE, e é como voto, excelências. Imagem ampla do plenário. Juiz Normando de Souza. Eu vou acompanhar a relatora. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, senhor presidente, eminente pares, de uma forma, senhor presidente, acompanhar valores, por exemplo, os valores com gastos com prestação de serviços, embora tenham apresentado os dois primeiros dentro dos parâmetros aceitáveis, o valor de R$200 mil, ele tem um descompasso fora da realidade, uma vez que é destinado a uma contratação de serviços de marketing, consultoria eleitorais e coordenação geral. A relatora foi bem brilhante nessa situação, pois o montante, esta cifra, ele não atende os princípios da economicidade e nem da proporcionalidade, considerando tratar de recursos públicos que demandam maior rigor na aplicação. Então, essa despesa relacionada aos R$200 mil, ela não é inaceitável. Em relação aos gastos advocatícios, está dentro do parâmetro, os R$30 mil, não há, neste ponto, nenhuma violação aos princípios constitucionais, artigo 37 da Constituição Federal. Já quanto ao material impresso de R$209 mil, também acompanha a relatora na conclusão, o montante é injustificável à luz dos princípios da economicidade e da razoabilidade. Então, diante disso, senhor presidente, acompanho integralmente a relatora. Juíza Paula Santos. Imagem ampla do plenário. Eu também acompanho a relatora, presidente. Juiz Lômido Araújo. Acompanho, senhor presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Passando. Juiz Anselmo. Eu também vou acompanhar a eminente relatora, senhor presidente, fazendo a renovação da crítica a respeito do financiamento de campanhas eleitorais com verba pública. Isso que dá, na verdade, um problema seríssimo que hoje nós temos que ficar analisando detidamente essas prestações de contas em decorrência das verbas serem públicas. Eu acompanho, portanto, a relatora, senhor presidente. Eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, desaprovou a prestação de contas de Elias Real da Silva, referente às eleições de 2022, nos termos do voto proferido pela juíza relatora. Chama a julgamento prestação de contas anual 128/2024, origem Macapá, relator juiz Rivaldo Valente, interessado Partido Comunista do Brasil, PCdoB, interessada Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha, interessado Kelson Luiz Almeida Cardoso, comporão a turma julgadora, juízes
Paola Santos, Rômulo Araújo, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Norman de Souza. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente. O presidente trata os autos de prestação de contas anual do Partido Comunista do Brasil, relativo ao exercício financeiro de 2023. Foca no juiz Divaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, costas laterais, os óculos de armação escuro, nariz afilado, tem barba de canoada, curta, grisalha e testa caprina, na barra de relógio inferior. 2. Prestação de conta anual. Número do processo 06001. Parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução do TSE de 2604. Origem Macapá, relator juiz Divaldo Valente. E de gastos. Chamada agremiação partidária, por meio de seus responsáveis partidários, para regularizar a representação processual nos autos e manifestar-se acerca da documentação faltante indicada no parecer preliminar, esta permaneceu inerte no prazo assinalado. Emitidos os autos à equipe técnica para exame das contas, foi zerado o parecer no qual foi sugerido que fosse diligenciado partido para manifestar-se acerca das irregularidades apontadas nos itens 2, 3, 4 e 5º. Aberto prazo de 30 dias para o partido atender às diligências apontadas no parecer, este transcorreu em branco. Terminada a remessa dos autos à equipe técnica para a derradeira manifestação acerca das contas, esta, em parecer conclusivo, sugeriu que as contas sejam julgadas como não prestadas nos termos do artigo 45, inciso 4º, linha B, da Resolução do TSE 23.604. Ato contínuo, o partido foi intimado para querendo, no prazo de 5 dias, oferecimento das razões finais. Dado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com ressarcimento ao erário do valor de R$ 940,88, referente à transferência desse montante para a conta 752630, do Diretório Estadual do PCdoB Amapá, ao qual não foi registrada na prestação de contas apresentada. Relatório, senhor presidente. Imagem do plenário. Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, denota-se que a agremiação partidária, embora regularmente intimada para apresentá-los, não apresentou documentos essenciais Foca no juiz Divaldo Valente. Como o parecer da Comissão Executiva Estadual, instrumento de mandato para a constituição de advogado e comprovante de remessa da escrituração contábil digital, bem como nenhum comprovante de receita ou despesa. Conforme se depreende no parecer conclusivo, verificou-se que a agremiação não informou aos autos acerca da movimentação existente na conta 752630, na qual consta o recebimento de transferência no valor de R$ 940,88, ensejando figura do recebimento de receita de origem não identificada, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 13 da Resolução 23.604. Releva notar que a omissão do partido em não apresentar a movimentação da conta citada ocasiona a devolução desse valor na forma do artigo 14 da citada nova. Antes disso, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo julgamento de contas não prestadas do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, relativo ao exercício de 2023, fundamento no artigo 45, inciso 4º, a linha A e B da Resolução do TSE 23.607. Termina ainda, nos termos do artigo 14, a Resolução do TSE 23.004, a devolução ao horário o valor de R$ 940,88 por meio de guia de recolhimento da União, em razão da omissão de origem da receita verificada na prestação de contas apresentada. Após o trânsito julgado, peça-se à Secretaria Judiciária as comunicações de praxe às instâncias superiores e registre o resultado do presente julgamento no sistema de contas eleitorais e partidárias. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Juíza Paola Santos. Acompanho o relator. Juiz Rômulo Araújo. Acompanho, presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho. Juíza Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Juiz Norman de Souza. Eu também, senhor presidente. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, foram não prestadas as contas
do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, referente ao exercício financeiro de 2023, nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Chama a julgamento prestação de contas eleitorais número 600.180, 2024, origem Macapá, relator juiz Revaldo Valente. Interessado Partido Renovação Democrática, PRD. Advogado Luciano del Castilho Silva. Interessado Cássio Santos Ramos. Advogado Luciano del Castilho Silva. Interessado Leivo Rodrigues dos Santos. Advogado Luciano del Castilho Silva. Comporão a turma julgadora os juízes Paola Santos, Romero Araújo, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Ormando de Souza, procuradora da República, Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Presidente, trata-se de prestação de contas eleitorais. No juiz Valdo Valente, na Barra de Laje Inferior, 3. Prestação de contas. Prestação de contas eleitorais, número do processo 0600-180-37.2024, origem Macapá, Barra P, relator, juiz Valdo Valente. E o recolhimento, quantia de R$1.000. Para se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, pela restituição do valor de R$ 76.500 ao Tesouro Nacional, em razão dos gastos efetuados com materiais impressos, os quais, segundo o parquê, os quantitativos adquiridos revelam serem incompatíveis com o número de eleitores dos municípios dos candidatos que receberam doação do material e, por conseguinte, manifestamente antieconômicos. O relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Reitero os termos do parecer, senhor presidente. Parecer certificado. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, a unidade técnica não apontou maiores irregularidades nas contas, pugnando pela sua no juiz aprovação Valdo com ressalva, Valente. glosando, no entanto, em seu parecer, irregularidade referente à transferência tardia de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, candidatura negra, razão pela qual sugeriu a devolução do valor de R$1.000 ao Tesouro Nacional. Diretamente, o Ministério Público Eleitoral concluiu pela desaprovação das contas e pela restituição do valor de R$ 76.500 ao Tesouro Nacional, referente às despesas com materiais impressos, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos quais, segundo o parquê, o quantitativo adquirido constante nas notas fiscais se revelam incompatíveis com o número de eleitores do município, candidatos que receberam doação do material, do que seria manifestadamente antieconômicos. Passa a examinar as irregularidades apontadas pela unidade técnica e pelo Ministério Público como ensejadora de sanção de recolhimento de valores ao erário. Quanto à unidade técnica, que foi identificado o atraso na transferência de recursos, cota do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$1.000, destinado à candidatura de pessoas negras, após 30 de agosto de 2024, isto é, em 9/9/2024, e configuraria a aplicação irregular, termos do parágrafo 9º e 10 do artigo 17 da resolução do TSE 23.607, e ensejaria a devolução da quantia aplicada em atraso ao erário. Não obstante, cumpre assinalar que o atraso da transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha às candidaturas femininas ou negras, após a data prevista no parágrafo 9º do artigo 17 da resolução do TSE 23.007, é falha formal. Porquanto, mesmo que com atraso, observa-se que a doação foi efetivamente realizada, pelo que desarrazoado a considerar irregular no sentido de impor a devolução do valor empregado, o que poderia resultar em enriquecimento ilícito ao erário. Trago precedente a respeito dessa situação, senhor presidente, no meu voto, precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Peço dispensa da sua leitura, pois o meu voto foi disponibilizado aos pares. Assim, é o caso de afastar a determinação de valores apontada pela unidade técnica nesse ponto, persistindo a irregularidade tão somente para fim de ressalva. Em relação à antieconomicidade da aquisição do material publicitário custeado com recursos do fundo partidário,
e doados a candidaturas do partido, aponta o Ministério Público que, na nota fiscal apresentada, constatou-se o fornecimento de 100 mil santinhos, um valor de R$ 4.500, 30 mil praguinhas, no valor de R$ 5.400, destinado a candidatos ao cargo de prefeito do município de Ferreira Gomes pelo partido, Luciene de Oliveira Campos, em que pese o eleitorado local ser de apenas 8.288 eleitores. Assim, indica que o candidato ao cargo de prefeito do município de Tartarugazinho, Rildo Gomes de Oliveira, recebeu 200 mil santinhos ao custo de R$ 7.800 e 30 mil praguinhas no valor de R$ 5.400, em que pese o eleitorado naquele município seja apenas 11.600 eleitores. Ainda em Tartarugazinho, aponta-se que o partido custeou despesa de R$ 4.500 com a aquisição de 100 mil santinhos em favor do candidato ao cargo de vereador José Raimundo Figueiredo. De forma semelhante, indica que para o município de Pedra Branca do Amapari, que possui um eleitorado de 11.083 eleitores, o partido custeou o valor total de R$ 13.200, sendo R$ 7.800 referentes à confecção de 200 mil santinhos e R$ 5.400 a produção de 30 mil praguinhas em favor do candidato ao cargo de prefeito, Wilson de Souza Filho, que para o município de Porto Grande, com um eleitorado de 15.844 eleitores, o partido declarou gasto de R$ 7.800 com 200 mil santinhos e R$ 5.400 com 30 mil praguinhas em favor da candidatura de Alex Lopes de Souza ao cargo de prefeito. Por tais razões, requereu a devolução do valor de R$ 76.500 ao Tesouro Nacional relativa às despesas acima indicadas, custeada com recurso do fundo partidário, as quais, ao seu ver, não observariam os princípios da economicidade, na medida em que os valores empregados se mostram manifestamente excessivos perante o contexto apresentado. Isso importa registrar ser inovidável o entendimento de que o recebimento de verbas públicas na campanha eleitoral impõe aos partidos políticos e candidatos maior zelo e estrita observância aos princípios da transparência e da economicidade, conforme jurisprudência já consolidada no Tribunal Superior Eleitoral. Não obstante, tenho que a simples indicação de que a quantidade contratada de material publicitário, santinho e praguinhas, é superior ao eleitorado, não é capaz de fazer presumir irregularidade na sua aquisição, por si só, sobretudo se não constatada a existência de sobrepreço injustificado no valor do artefato ou outro elemento que permita inferir a existência de falseamento da despesa, como no presente caso. Revela notar que a eventual imposição de regramento de quantitativo adquirido de material publicitário em relação ao eleitorado pelo Judiciário, sem qualquer indicativo de fraude na aquisição, afigura-se irrazoável e invadir o campo da discricionariedade política partidária quanto à estratégia a ser adotada na distribuição de material publicitário, a fim de alcançar o eleitorado desejado. No contexto da campanha eleitoral, cuja duração para as eleições municipais de 2024 perdurou 52 dias. Desse modo, por não vislumbrar na espécie afronta os princípios da moralidade, economicidade e eficiência, deve ser afastada a irregularidade indicada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Portanto, considero que as falhas que persistem são de natureza formal, atraso na entrega da prestação de contas final, no envio de relatório financeiro e de doação de recursos da cota. Forçoso concluir que as contas devem ser aprovadas com ressalva. Diante disso, senhor presidente, eu voto pela aprovação com ressalva das contas do Diretório Estadual do Partido Renovação Democrática, referente à campanha das eleições municipais de 2024 no estado do Amapá. É como eu voto, senhor presidente. A juíza Paola Santos. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Ômero Araújo. Acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Acompanho, senhor presidente. Juiz Normando de Souza. Eu também acompanho.
decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do Partido da Renovação Democrática, PRD, referente às eleições 2024, nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Chama ao julgamento o recurso eleitoral na prestação de contas número 600.496/2024, origem Amapá, relator juiz Normando Souza, recorrente Emerson Alves da Silva, advogada Vitória Mendonça Costa, recorrido Ministério Público, vogais juízes Rivaldo Valente, Paola Santos, Rômulo Araújo, Selmo Gonçalves Tina Souza, procuradora da República Eleitoral, Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Senhor presidente, o presente recurso eleitoral Foco no foi juiz interposto Normando por Souza e Emerson Alves da Lenegui de Silva pele clara, contra tem a cabelos decisão do castanhos juízo da escuros, primeira pretos zona para eleitoral trás, os de óculos de armação Amapá, escuro, nariz afilado e e testa toda desaprovava as preta. contas de Na barra campanha ela referente às referiu eleições de 4. Recurso 2024. eleitoral na prestação de contas. Número A do defesa processo dele pleiteou inicialmente o juízo de retratação por parte do juiz eleitoral, 06042-47.2024. Origem: argumentando que os Amapá, fundamentos barra P, apresentados no relator, recurso juiz são Normando suficientes para Souza. reverter a decisão anterior. No mérito, o recorrente refutou a fundamentação da sentença, que considerou os gastos com material gráfico como antieconômicos, por isso comprometedores da regularidade das contas. Continuou argumentando que os valores gastos, que são 7.830 e 1.410, são compatíveis com a campanha e o cargo por ele disputados, e que não há limite legal para esse tipo de despesa. Além disso, destacou que o candidato contou com apoio voluntário para a distribuição dos materiais, foi devidamente documentado e que o valor foi utilizado de forma lícita, não havendo qualquer irregularidade ou prejuízo ao erário. Argumentos dele, né? Ainda reforçou que não há falhas graves que comprometam a confiabilidade das contas e que eventuais erros formais ou materiais são irrelevantes, conforme jurisprudência do TRE e TSE. E assim requeriu o conhecimento e provimento do recurso para que suas contas sejam aprovadas sem ressalva. O Ministério Público Eleitoral, no primeiro grau, apresentou contrarrazões ao recurso e sustentou que a prestação de contas do recorrente apresenta irregularidades graves que comprometem a transparência e a economicidade exigidas na aplicação dos recursos públicos. Diz que foi destinado aproximadamente 63% dos recursos recebidos. Eu fiz uma conta, achei 53%, talvez pudesse ter sido um erro lá, só na hora de digitar, mas 53%. Dos recursos recebidos exclusivamente para a produção de material gráfico. Tal concentração de gastos foi considerada desproporcional, especialmente diante do número reduzido de eleitores lá no município de Amapá, então cerca de 7.000. Asseverou que a aquisição de 5.000 santinhos e 5.000 adesivos, por exemplo, revela o uso antieconômico dos recursos do Fundo Especial de Campanha, contrariando os princípios da razoabilidade e moralidade administrativa. Além disso, o MPE apontou a ausência de comprovação formal da distribuição dos materiais. Embora o candidato tenha alegado que familiares e amigos atuaram como voluntários, não houve o registro dessas doações estimáveis em dinheiro, que compromete a fiscalização e a transparência da prestação de contas. E tal omissão é irregularidade grave passível de desaprovação. Por fim, sustentou que, diante da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos, da constatação de gastos antieconômicos, a restituição é medida necessária e prevista expressamente na legislação eleitoral, motivos pelos quais pediu o desprovimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral, com assento nessa corte, apresentou manifestação onde afirmou que, embora reconheça que não há limite legal de gasto com material gráfico, tais defesas devem observar o princípio da economicidade. Afirmou que a destinação de cerca de 63% dos recursos, eu repito que eu fiz a conta, na verdade é 53%,
dos recursos da campanha à produção de materiais impressos, isoladamente não seria suficiente para desaprovar as contas, especialmente considerando o número de eleitores do município. Contudo, o ponto decisivo para a manutenção da desaprovação estaria na falta de comprovação formal da doação de serviços estimáveis em dinheiro, sendo que a alegação de que familiares e amigos atuaram voluntariamente na distribuição não foi justificada por documentação comprobatória dentro do prazo, incorrendo em preclusão. Ele apresentou depois. Diante disso, o MPE manifestou-se pelo provimento parcial do recurso apenas para reconhecer a regularidade dos gastos com material impresso, mas mantendo a decisão de desaprovação e a determinação de devolução ao erário. É o relatório, excelência. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente. Reitero os termos do parecer, excelências. Posso continuar? Continuando aqui, conforme consta no relatório, né, temos aqui duas situações. Foco no juiz Norman de Souza. A prestação de contas retificadora foi apresentada intempestivamente? Primeira, né? Os gastos com militância, no caso, a ausência desses gastos, consiste em falha suficientemente grave a ensejar a desaprovação? No tocante à preclusão das contas retificadoras, a matéria já está pacificada na jurisprudência e eu trago aqui alguns exemplos que realmente diz que estava precluso, ele incorreu em preclusão. Eu vou poupá-los da leitura, está aí no voto escrito, é pequeno, mas é um pouco cansativa a leitura. Não há grande questionamento disso. Dessa forma, a sentença combatida andou bem ao afastar a análise de documentos apresentados extemporaneamente. Uma falha. Quanto à matéria de fundo propriamente dita, reporto-me ao que consignou o MPE no seu parecer de que os gastos efetuados com material de campanha, analisado individualmente, não é motivo para a desaprovação das contas, pois não há limites para tal tipo de despesa. Nesse ponto, assiste razão ao recorrente. No que tange à ausência de gastos com militância, há de se observar que na peça que foi intempestiva da defesa, ele admitiu ter usado mão de obra de familiares, mas teria sido de seus familiares. Tal afirmação só veio em documento considerado precluso. A omissão de despesa é falha grave que compromete a irregularidade das contas, inclusive com previsão expressa na resolução 23.607. Diz o artigo 7º, né? Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos. Estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios. E aqui outros detalhes que não cabe aqui mencionar, mas está aí transcrito no voto. Ainda que não se entendesse a despesa como antieconômica, em razão do seu valor, o próprio prestador declarou sua omissão, que configurou falha grave que compromete a regularidade de suas contas apresentadas. Nesse passo, entendo que por qualquer prisma que se visualize o gasto, ele é irregular. No outro giro, a norma de regência acrescenta não estarem submetidos a limite de gasto os serviços prestados de forma não remunerada. Dessa forma, não vejo como impor sanção de devolução em razão da omissão do registro, pois não foi indicado nos pareceres, na sentença e nas manifestações ministeriais qualquer tipo de parâmetro em relação a essa despesa, assim como ela não estaria excluída do limite de gastos efetuados pelo candidato. Então, pelo exposto, eu voto pelo provimento parcial do recurso apenas para reconhecer como regulares os gastos com material de campanha e declarar a omissão dos gastos com militância como irregulares, contudo, afastando a devolução de valores. Então, eu mantenho a sentença recorrida somente quanto à desaprovação das contas, por se tratar de falha grave e não sanada a tempo e modo. É como eu voto, excelência. Imagem ampla do plenário. Aliás, já foi. Desculpe. Rival? Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Juíza Paola Santos. Acompanho, presidente. Juiz Rômulo Araújo. Acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho. Juíza Tina Souza. Acompanho, senhor presidente.
Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, apenas para afastar a devolução de valores, mantendo a desaprovação das contas nos termos do voto proferido pelo relator. Chama a julgamento embargos de declaração no recurso eleitoral número 600.372/2024, origem Serra do Navio. Relator, juiz Anselmo Gonçalves. Embargante, Wanderson Pinheiro Silva. Advogado Eduardo dos Santos Tavares. Advogada Criciane Maria Santana dos Reis. Embargado Ministério Público. Vogais, juíza Tina Souza, Normando Souza, Rivaldo Valente, Paola Santos, Rômelo Araújo, curadora eleitoral, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Wanderson Pinheiro Silva opôs Foco embargo no de juiz declaração Anselmo contra a Gonçalves. decisão Ele é do branco, colegiado careca, usa óculos de armação consubstanciada escuro. no acordo Nariz TRE afilado, número traje da Gabriel na barra de alar inferior. 2025, 5. que conheceu Embargo de do recurso declaração no eleitoral recurso e eleitoral, retornou número do documento para processo manter a desaprovação das contas do O embargante indica o seguinte 600-372-34.24. Origem julgado. Serra do Navio Omissão, barra P. pois o Relator, acordo juiz ignorou que os Anselmo documentos Gonçalves. enviados via SPCE resultam de manifestação tempestiva apresentada em resposta à diligência, não se tratando de retificação extemporânea. Omissão quanto à natureza dos documentos encaminhados via SPCE, os quais derivam de manifestação tempestiva em resposta à diligência, não configurando retificadora extemporânea, uma vez que a diligência foi atendida conforme determina a norma de diligência, sem prejuízo à análise técnica ou à fiscalização eleitoral. E, por fim, contradição, pois a jurisprudência citada pelo julgador refere-se a hipóteses distintas. Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que a Corte reforme o acórdão, julgue provido o recurso eleitoral e preserve a função da prestação de contas, com base na análise dos documentos apresentados, culminando na aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, requer rejeição dos embargos de declaração. É o relator. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Imagem ampla do plenário. Devolvo a palavra ao relator. O recurso é adequado e tempestivo, dele eu conheço. Não vejo divergência, Vossa Excelência prossegue. Os embargos, a primeira alegação de omissão. Segundo o TSE, a omissão Foco no apta juiz a ser Anselmo sofrida Gonçalves. declaratória é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador. No caso, as duas alegações de omissão se sobrepõem. Em síntese, a parte embargante sustenta que o julgado desconsiderou que os documentos foram apresentados em resposta à tempestiva diligência, o que tornaria igualmente tempestiva a prestação de contas retificadora. Assim, não se aplicaria a jurisprudência relativa à apresentação extemporânea. Acrescenta que não houve prejuízo à análise técnica ou à fiscalização. Não assiste razão à parte embargante. Em primeiro lugar, conforme indicado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o acórdão registrou que, abro aspas, a parte recorrente foi intimada para sanar a falha e apresentou petição com documentos, mas não protocolou prestação de contas retificadora apta a atender integralmente a diligência, o que inviabilizou a correta fiscalização informatizada das contas, fecho aspas. Adicionalmente, constou na decisão que, abro aspas, na verdade, a informação correta acerca da cessão ou da locação de veículo deveria constar desde o protocolo da prestação de contas final de campanha do recorrente, fecho aspas. Em segundo lugar, conforme se observa, a juntada da prestação de contas retificadora instantes antes da prolação da sentença ocorreu de forma extemporânea, como concluiu a decisão. Na verdade, a parte pretende apenas que este colegiado altere o entendimento já afirmado quanto à intempestividade da manifestação e à existência de prejuízo à análise e à fiscalização, ambos expressamente reconhecidos. Trata-se, portanto, não de omissão, mas de mero inconformismo diante da conclusão exauriente alcançada por este plenário. Nessa perspectiva, a tentativa de rediscutir o mérito deve ser submetida ao juízo da instância competente, por meio do recurso cabível. Logo, não se verifica omissão. A segunda alegação de contradição.
Na hipótese dos autos, sob o argumento de contradição, a parte embargante afirmou que, abre aspas, a jurisprudência citada pelo ilustre relator no voto condutor, oriunda do TRE-PR Paraná, não se aplica ao presente caso, por tratar de situação fática completamente diversa. Fecho aspas. Ocorre que, na realidade, de forma paradoxal, quem indicou o referido precedente foi o próprio recorrente, ora embargante, no recurso eleitoral, ao afirmar, abro aspas, sobre o caso apresentamos o entendimento da nobre corte, a fim de corroborar com o entendimento aventado, fecho aspas, seguido da transcrição da ementa do julgado oriundo do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Durante o julgamento do recurso, apenas para fins de análise da jurisprudência trazida pelo recorrente, consignou-se que, abro aspas, quanto à jurisprudência apresentada pelo recorrente, a primeira, na realidade, milita contra as razões do interessado, pois afirma que os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa que contenha o CNPJ da campanha, destinado ao abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes de locação ou cessão temporária, desde que os veículos tenham sido declarados ordinariamente na prestação de contas, sendo inválida a apresentação extemporânea do termo de cessão de veículos para justificar a despesa realizada. No caso, os veículos não foram declarados originalmente. Em decorrência disso, não há contradição. Ante exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. Imagem aprovada plenária. Juiz Atila Souza. Acompanho, presidente, o relator. Juiz Normando de Souza. Eu também acompanho, excelência. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, presidente. Juíza Paola Santos. Também acompanho. Juiz Rômulo Araújo. Acompanho. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, conheceu dos embargos e, no mérito, os rejeitou nos termos do voto oferido pelo juiz relator. Antes de encerrar, anuncio os pares o aniversário da doutora Sara Cavalcante, a quem desejo vida longa, Foco no desmarno Mário Mazurek, ele olha na alegria, direção paz, esquerda, direita, ele sorri, agora ele levanta, cumprimenta a doutora Sara e abraça. Imagem ampla do plenário. Não havendo mais processos, declaro encerrada a sessão judiciária. Recording stopped. Para comparecimento de todos. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.